Olá, queridos, boa noite. Vamos ver a palavra mais um pouquinho hoje, né? Estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 1, certo? Vamos ler do versículo 35, ok? Ver se nós conseguimos chegar até o final deste capítulo 1, ok? Então vamos começar, né? Pois bem, então anteriormente Jesus tinha ido à sinagoga, curou, libertou um homem dentro da sinagoga ou dentro da igreja, digamos assim, né, um lugar de culto a Deus, um lugar de estudo da palavra. Havia uma pessoa lá que estava atrapalhando. Jesus realmente expulsou o demônio dessa pessoa, não permitiu que o demônio começasse a falar quem ele era, porque senão as pessoas iam crer em demônios, né? Veja só a estratégia de Satanás, ok? Essa foi uma delas, né? Aí depois ele saiu, foi para a casa de Pedro. E a sogra de Pedro estava com muita febre e contaram para Jesus. Jesus foi lá, pegou na mão dela, levantou ela da cama e ela passou a servi-los também, ok? E foi foi o que aconteceu, né? Ele expulsou demônios, daí foi chegando a noite, né? Muitas pessoas foram levadas para que ele expulsasse demônios, para que ele curasse os enfermos, ok? Ele fez uma limpa em Cafarnaum, né? Cafarnaum significa Cafar, aldeia, Naum, consolação ou consolador, aldeia da consolação ou bairro da consolação ou cidade da consolação. Grava isso para você, tá ok? E ele curou muito, certo? Só que não deixava os demônios nunca falar quem ele era, para que os demônios não ficassem evangelizando por lá, ok? Mentiras, né? Ok, vamos ver lá, pessoal, no 35. E ele, né, não deixava os demônios falar no 34 lá, né? Porque eles conheciam Jesus. Os demônios conheciam Jesus. E levantando-se de manhã, 35, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Mostrar minha Bíblia para vocês aqui, pessoal, rapidinho, ó. Quem nunca, né? Quem nunca recebeu na escola, quando era criança, uma dessa, né? Olha aqui. Hoje eu tô meditando nessa aqui, ó. Tá bom? Só pra gente ver que a palavra é boa, né? É boa, está em todos os lugares, né? E tem muitas versões de vários tamanhos. E então, né? Jesus saiu muito cedo, de madrugada, para orar. E depois seguiram-no Simão e os outros que estavam com ele, né? Os outros três, Pedro, Tiago e João. Pedro, André, Tiago e João. E achando-o, disseram-lhe: todos te buscam. E ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Ok? Vamos ler até o 39 aqui. Primeira coisa, isso aqui é uma coisa muito importante que tem aqui. Jesus acordou antes dos pescadores. O pescador acorda 3 horas da manhã, 3:30, né? 4 horas, mais ou menos, né? Para pescar. Jesus, antes dos pescadores, já estava em pé. Já estava de pé, já estava orando, se preparando, ok? Mas o que aconteceu ali? Uma coisa que acontece muito hoje. Pedro foi procurar Jesus para falar: o povo está te procurando para você continuar curando. Você continuar dando assistência a eles. Note, a igreja ia se tornar uma obra assistencialista, certo? Uma ONG, né? Podia até ser uma ONG nos dias de hoje, ok? E olha o que Jesus faz, né? E eles estão te procurando, né? E Jesus já tinha ido para um lugar deserto, não tinha ido para o deserto, ele tinha ido para um lugar deserto justamente para buscar o Pai, porque ele queria comunhão com o Pai. Jesus não abria a mão, ele era determinado a buscar comunhão com Deus, certo? Nós temos que ser assim, beleza? Então, aí o que acontece? Jesus, né, estava determinado a ter comunhão com o Pai. E nós? E nós, como é que nós estamos? Né? E depois que ele orou, ele estava lá, que os pescadores, que Pedro, né, os 4 discípulos ali, novinhos em folha, estavam procurando, encontraram Jesus. Jesus falou assim, ó:
vamos para outra cidade, vamos para outros lugares. Só tem uma coisa, pessoal, não importa o ministério que você faça, não importa a obra que você faça, tá? Você precisa se retirar para orar. Tá? Não importa se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um músico, se você cuida da porta, se você cuida da cantina, se você faz missões, se você... Não importa, você precisa tirar um tempo para retirar e orar, para se retirar e orar. Você precisa de um retiro para oração. Tá? Se o teu ministério não tiver embasado, pautado em oração, em comunhão com o Pai, a base não for oração, não for buscar o Pai, o teu ministério vai fracassar. Ele pode até estar indo muito bem agora, mas não vai ter frutos, ok? E você vai cansar, você vai se frustrar, vai chegar uma hora que você vai estar trabalhando com a tua própria força, ok? Daí já cai naquele assistencialismo ali que Pedro foi falar com Jesus. E Jesus, depois de ter orado aquela madrugada, ele falou assim, ó, vamos para outro lugar. Então, o que dá para entender aqui, que foi uma determinação de Deus em oração com Jesus. Vá para outra cidade. Então, mas quando Jesus fala, eu vou para outra cidade, ele falou com uma autoridade tão grande que Pedro, os 4 nem discutiram, foram com ele. E daí eles foram pregar por todos os locais, ok? Então, essa é os primeiros 4 versículos, ok? Então, vamos para o 39 então. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia, se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe, eu quero, seja limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, olha só, e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Aqui, o diabo estava dentro das sinagogas, dos lugares, dos templos, e o que ele fazia? Ele pegava e falava, você é Jesus, esse veio nos atormentar, esse é Jesus Cristo, esse é o Filho de Deus, e Jesus calava eles. Então eles saíram dentro da igreja, né? Por onde é que eles foram? Olha só, o leproso. Primeira coisa, a lepra não é a doença que nós conhecemos hoje. Lepra eram vários tipos de mancha de pele, cicatrizes que não fechavam, certo? Então era um nome lepra, certo? O nome era lepra, ok? E eles eram obrigados a se manter fora, essas pessoas, os leprosos, eram obrigados a se manter fora do convívio das pessoas para não contaminar, certo? Isso já era uma coisa lá do deserto, tá bom? Então eles não podiam se relacionar, eles não podiam ter comunhão com a sociedade, certo? Não podiam falar com ninguém, olha só, não podiam falar com ninguém, guarda isso. Por isso, né? Quando o leproso foi falar com Jesus, ele falou assim, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E adorando, né? Implorando. Porque ele falou pouco, não podia falar muito. Olha que bênção. Falou pouco, mas falou tudo, não falava muito, certo? Porque a lepra também, né, impedia eles de falarem com as pessoas. Então ele tinha esse receio de falar, até de falar com Jesus. Então, expliquei para vocês, toda a mancha, né, de pele era tida como lepra, né? Aí Jesus curou ele. Falou assim, Jesus cura. Só que Jesus fez um discipulado com ele. Olha só. Olha, não conte isso para ninguém. Olha só. Jesus vai testar a obediência dessa pessoa no discipulado, certo? Se você tem um discipulador, se você tem um pastor, se você tem um professor de escola bíblica, você tem um pai crente, certo? Ele pode ser seu discipulador, ele pode falar as coisas para você, quando você começar a obedecer, sentir, certo? Que
e é de Deus, você está sendo discipulado, querido. Tá bem? Olha só. Jesus, né, deu uma advertência. Vá, né, leve a oferta, se mostre ao sacerdote, para que ele, né, te declare de volta ao convívio da sociedade. Você está livre, você está curado. Existia a cura. Você veja como o diabo mudou de estratégia. Discipulado e discipulador. Discipulado e discipulador. Naquele momento, o discipulador fala assim: não fale nada para ninguém. Primeiro vá falar com o pastor, vá falar com o sacerdote lá, né? Apresente a oferta que você, o voto do teu coração, ou o que está determinado pela lei, o que manda a lei do homem também, certo? Muitas coisas acontecem assim, amados. Muitas coisas são dessa forma, apresentando para a lei, perante a lei também, tá certo? Para que haja testemunho de que houve um milagre, até de conversão sua, ok? Só que não, né? Só que não. Ele saiu e começou a pregar para todo mundo. E aqui fala assim, ó. E ele começou a pregar muitas coisas e a divulgar o que aconteceu. Além dele falar o que aconteceu com Jesus, ele falava além. Ele falava demais, sabe? Agora você entende qual era a lepra que ele tinha? Qual era a doença que esse homem tinha? Ele falava demais. Por que ele estava junto com os leprosos? Por que ele estava com essa enfermidade? Por que ele tinha esse problema? Porque ele não podia viver em convívio com a sociedade, nem falar. Lembra que eu falei para você aqui, ó? O leproso não podia andar com pessoas, nem podia falar com as pessoas. Então veja só, querido, é isso que é muito importante a gente gravar no nosso coração, sabe? Estudar a palavra e ver o que ela quer dizer para você, o que ela diz para mim. Isso é certo? Tá certo? Eu falo demais. Eu falo demais. Pensa no teu coração. Pensa lá. Não é isso? O mal, o que atrapalha você. Você veja como Satanás usou essa pessoa para impedir Jesus Cristo de continuar fazendo a obra. Tanto é que ele tinha que ficar em lugares desertos. E as pessoas tinham que ir buscar ele. Ficou mais difícil. Jesus pregava assim, ó, o reino está perto. Jesus Cristo está perto, eu estou perto. Mas a estratégia de Satanás fez com que o que aconteceu ali? O falar demais daquele leproso, ex-leproso, que continuava com aquele pecado, porque não quis ser discipulado, ele fez com que Jesus tivesse que se afastar da cidade. Tamanha era a pressão sobre ele, entendeu? Fizeram muito mais, sabe? Jesus ficou fora do alcance, né, da cidade, no deserto, em lugares, não no deserto, mas em lugar deserto, e as pessoas tinham que ir, ok? Jesus falou assim: quem tem sede, vinde a mim e beba. Aí a gente começa a entender por que vem a mim e beba. Jesus chama para beber, não beber na cidade, mas beber com ele, né, no lugar que ele está, amém? Querido, isso aqui é muito tremendo, né? Tem muita coisa para a gente aprender aqui. Nós temos um tempo aí que já passou. Realmente começamos com 7 minutos, né? 5 minutos, foi para 7, foi para 11, agora já estamos, né? Certo? É isso aí, querido. A lepra, então, daquele homem, qual era a lepra daquele homem? Por que ele tinha que ficar longe, sem falar com ninguém? A lepra dele era desobediência. Não obedeceu Jesus, era desobediência na cara, certo? E outra era falar demais, certo? Ele não obedeceu nem o discipulado de Jesus Cristo. E quando ele saiu, ele falou: olha, eu fui curado por Jesus, amém, glória a Deus. Daí falou mais um monte de coisa, porque a Bíblia diz assim, ó: mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas, e a divulgar o que aconteceu. Ele começou a viajar, sabe? Amém? Queridos, Deus abençoe a todos vocês, tá certo? Fiquem com Deus, fiquem na paz. Estamos lá em Marcos, capítulo 1 ainda, tá bom? Se você está chegando agora, leia o capítulo 1 e dá uma olhada nos vídeos passados, amém? Fiquem com Deus, tchau!